Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento de programação em PL/SQL, ok? Lembrando que este treinamento é uma preparação para a prova 1Z00147, 1Z0144, 1Z0146, todas voltadas para o Oracle, tanto 9i, 10G, 11G como para o 12C também, ok? Se vocês conferirem a grade como eu conferi com o vídeo de apresentação, vocês vão ver que eu estou abordando todos os tópicos. Eu preferi juntar todos os conteúdos dessas três provas em uma videoaula só, ok? Então, capítulo número 11, nós vamos falar sobre triggers, que é uma grande usabilidade em banco de dados Oracle, ok? O que é uma trigger? Ela é usada para escrever a lógica de procedimento que é invocada em resposta a um evento específico. Quer dizer, acontecer um evento específico no banco ou em algum objeto, ela é disparada. A aplicação criativa das triggers em banco de dados permite que você realize muitas coisas úteis. De outra forma, não seriam possíveis. Exemplos daquilo que você pode fazer com triggers incluem replicação de dados, armazenamento de dados fora, de forma redundante para evitar associações frequentes de tabelas e implantação de regras de negócio complexas. Além disso, fazer auditoria. Eu desenvolvo muito triggers de auditoria. No entanto, que eu vou mostrar uma para vocês aqui no final, uma que está, olha o tamanho dela, ela começa aqui e ela está no meu ambiente de produção. Eu vou explicar detalhadamente o que é cada linha, o que consiste essa trigger enorme. Tá ok? Deixa eu só copiar esse código aqui, colocar ele aqui, porque conforme eu vou fazendo, eu vou montando a videoaula para vocês. Vamos aqui, vou colocar aqui, beleza. Isso. Beleza, vou salvar o script, já vai estar preparado aí para vocês o script. Então, o que é uma trigger? Uma trigger é um bloco PL/SQL que é associado a um evento específico do banco, armazenado em um banco de dados, executado sempre que o evento ocorrer. A Oracle só está 4 tipos de triggers diferentes. Eu vou explicar elas aqui para vocês. Deixa eu achar a numeração aqui. 4 tipos de triggers diferentes, 5 mais ou menos. Tá ok? Vamos falar um pouco mais sobre as teorias. Alguns tipos de triggers. Triggers de DML são triggers tradicionais de insert, update e delete, que a Oracle suporta há anos. Triggers chamada instead of foram introduzidas no Oracle como um modo de possibilitar a atualização de determinado tipo de versões. As triggers de DDL e as triggers de eventos de banco de dados são novas a partir do Oracle 8i. Então, a trigger instead of é uma trigger que foi introduzido no Oracle como um modo de possibilitar a atualização de diversos tipos de versões de banco de dados Oracle, tá bem? Além de triggers de DDL, que eu vou mostrar para vocês, e triggers de evento ao banco de dados que vem a partir do Oracle 8i, tá ok? As nossas triggers de DML, pessoal. Triggers de DML são triggers tradicionais que podem ser definidas em uma tabela e são executadas ou disparadas em resposta a uns eventos que acontecem nela. Quando uma linha é atualizada, uma linha é excluída e não é possível definir uma trigger para ser disparada quando uma linha é selecionada. Quer dizer, uma trigger ela é disparada quando dá um insert, update e delete. Agora, quando uma linha é selecionada, infelizmente ainda a Oracle não desenvolveu uma trigger para isso. Ou pode existir alguma package, algum pacote que eu não saiba que existe isso. Por favor, se tiver isso, me mande um e-mail quem estiver assistindo essa videoaula, ok? Uma definição de trigger consiste em partes básicas, como o evento que dispara a trigger, a tabela do banco no qual o evento ocorre, ou um evento do Oracle, como create user. Tá ok? Uma condição opcional dentro do próprio banco de dados Oracle é que controla a hora em que a trigger é executada. Então, se você tem 10 triggers lá e elas forem disparadas, um evento condicional vai controlar em que momento que essa trigger ela é disparada. Tá certo? Um bloco PL/SQL contendo o código a ser executado quando a trigger é disparada, ou uma declaração call,
para um procedimento armazenado. Quer dizer que a trigger ela pode ser disparada dentro de um bloco PLSQL, que é chamado a trigger, ou uma declaração chamando um procedimento. Envolveu algum insert, update, delete numa tabela ou algum evento próprio do banco, a trigger vai ser disparada. Uma trigger é um objeto de banco de dados, assim como uma tabela, um índice, uma view e uma sequence. Ok? Quando você define uma trigger, ela se torna parte do banco de dados e é sempre executado quando o evento para o qual ela é definido ocorre. Não importa se o evento é disparado por alguma digitação ou uma declaração SQL usando o SQL Plus, executando um programa cliente-servidor que atualiza um banco de dados, ou executa um utilitário como SQL Loader do Oracle para fazer um bulk load de objetos. E em qualquer momento o objeto ou evento é disparado, a trigger é disparada. Tá certo? Por causa disso, a trigger permite que você execute validação crítica ou cálculos em resposta a alterações feitas no banco de dados, seja qual for a fonte. No Oracle 11G veio uma característica importante que é possível controlar a sequência de disparo da trigger. Isso é, quem vai ser executado primeiro. Então, se eu tenho 10 triggers, eu posso colocar, olha, eu quero que essa seja primeiro, depois dessa essa, depois dessa essa, depois dessa essa. Isso é muito interessante. Aqui, pessoal, só acrescentei umas coisas a mais que é interessante para vocês, relacionado a esse controle de sequência da trigger, tá ok? A partir do Oracle 8i, é possível criar mais de uma trigger para o mesmo tipo da mesma tabela. Exemplo, duas triggers after each row on insert, o tipo da trigger determinada na ordem de execução, certo? Que é, na hora da execução, o after pega isso. As before são executadas antes, after depois. Então, se eu tenho uma trigger que ela é executada before, é antes dos dados serem gravados na linha. Se eu tenho uma trigger que ela é do tipo after, é depois dos dados serem gravados na linha. Contudo, como saber qual trigger executará primeiro quando se tem duas after reach row on insert? Quer dizer, duas triggers que atualiza linhas a linha após o dado ser gravado na minha tabela. A execução dessas triggers, nesse caso, do 10 e do 11G para trás, seria do tipo randômico, pois não havia nenhuma forma definida para a ordem dessa execução. Já no Oracle 11G, veio aqui a seguinte comando, follow trigger anterior. O que acontece nessa trigger anterior? Então, uma criação de uma trigger normal, for each row. Aqui começam os comandos aonde eu vou executar os comandos das triggers, dar insert, update e delete. E a partir do 11G veio follows trigger anterior. O que significa este comando? Tá, ok? Neste caso, a cláusula follows força que a trigger seja disparada apenas após a trigger citada. Quer dizer, depois que eu ser executado essa trigger aqui, eu posso executar essa daqui. Então, você conseguiu fazer uma ordem na execução dessas triggers. Tá ok? Como o meu banco de dados do meu ambiente é o 10G, eu ainda não tenho como fazer esse esquema. Então eu crio todo o esquema de tabelas aí. Para quem tiver no meu curso presencial, eu mostro um exemplo disso, aqui não vai dar tempo, tá ok? Existem riscos com as triggers quando uma trigger dispara outra trigger e assim causar um loop entre elas. Uma trigger A faz com que seja disparada uma trigger B. E dentro da trigger B faz com que seja disparada uma trigger A. Tá ok? Isso pode causar um deadlock em alguns momentos. Então, tomar cuidado com isso. No Oracle 11G, as versões mais recentes limitam o número de 32, o número de trigger em cascata. Quer dizer, uma trigger dispara outra, que dispara outra, que dispara outra, chega ao número de 32. Tá ok?
Outra restrição de trigger é que seu corpo não pode conter mais do que 32.760 bits. Isso acontece porque o corpo das triggers são armazenados em campo longo e existe uma restrição para isso. Então, se vocês quiserem fazer um teste aí, digitar código numa trigger até ver onde trava, me manda aí a trigger com tanto para eu acrescentar e mostrar para meus alunos. Mas é um dado que está na prova de certificação e vocês têm que saber se cair alguma pergunta referente a isso. Para trigger é preciso ter privilégios, grant, create trigger como alternativa e como alternativa também ter os privilégios anytable e create anytrigger, ok? Aqui só reforçando o que eu falei acima, um pouquinho dos tipos das triggers, né? Existem triggers arrumei o rinho aí. Existe trigger, que é a linguagem de definição de trigger, disparam quando você cria, altera ou remove objetos de um esquema. Existe trigger de DML, quando você insere ou atualiza ou deleta dados de uma tabela, podendo disparar uma vez para toda ação na tabela ou somente uma vez por linha, que é a mais utilizada também, né? Triggers compostos insere e deleta registros em tabelas, usadas para revisar, salvar ou substituir valores antes que sejam alterados, chamada trigger de captura de informação, também utilizada. As triggers instead of, que essa trigger veio para não criar conflitos, né, de versões de banco de dados, e elas também são muito usadas para fazer escritas em views não atualizáveis, tá ok? E a última tipos de trigger ou evento de sistema ou evento de triggers em banco de dados, para quando uma atividade ocorre, exemplo, create user, você pode, existe vários eventos que acontecem no Oracle e que você pode acrescentar uma trigger assim, abaixo eu mostro um exemplo disso, ok? Então vamos criar um exemplo de uma trigger aqui, vou criar uma trigger simples de auditoria, que é o que mais, praticamente vocês vão usar muito no dia a dia, tá ok? Vou dar um drop nessas duas tabelas, porque eu já tenho ela. Estou dando um drop numa tabela aqui de funcionário, que eu fiz um exemplo, né? E vou dar um drop nesta tabela também, que é essa auditoria. Vou explicar a logística para vocês. Então eu tenho uma tabela de funcionário normal e uma tabela de funct audio. Eu criei minha tabela de funcionário onde é o ID dele, o nome, que é um varchar 50 e um salário, um number. E criei uma trigger de auditoria, onde vai ser gravado o ID, olha só, o nome, o salário, a operação que foi executada, se for o insert, update, delete, e eu quero gravar o usuário que fez isso. Tá ok? Então vamos criar a primeira trigger. A primeira trigger eu vou criar ela e vou falar que é um create or replace trigger, o nome que eu quiser. Após realizar o insert, quer dizer, após eu fazer o insert na minha linha, eu posso dizer o before aqui também, mas eu quero após eu fazer o insert, sobre a minha tabela hrfunct. Estou criando minha trigger sobre a minha tabela hrfunct. Referenciando as new é old. Por que eu coloco essa cláusula? Porque eu posso pegar o dado antigo e o dado novo. Em caso de um delete, eu pego o dado antigo. Em caso de um insert, eu pego o dado novo. E em caso de update, eu tenho que pegar o dado antigo, o salário antigo e o salário novo. Então, eu posso usar essas características. For each route especifica que é para cada linha. Não que seja, que é uma trigger de linha, não uma trigger de objeto, que só vai ser disparada após acessar o objeto, ela é disparada. Não, aqui é após uma linha ser executada. Então, nessa minha trigger, quando eu der um insert na minha tabela hrfunct, tá ok? Eu vou gravar nessa tabela que houve um insert e o usuário que gravou. Tá ok? Então, vamos fazer o teste aí. Eu vou criar minha trigger. Acredito que ela já está. Vamos dar um drop nela. Já não existe mais.
Tá, beleza, vamos criar ela. Vocês já viram um comando drop aí. Criei ela. Agora eu vou dar um insert normal. Into. hr. Os valores. Vou colocar 1, Pedro Carvalho. Vou colocar o salário de R$5.000. Ok? Vou dar mais inserts nela aí, ó. 2, 3, 4, 5. Vou incluir o... Aqui já preenchi os dados para vocês, tá ok? Vou dar um insert nesse meu banco aí. Tabela select, não encontrada, insert, opa, faltou aqui o valores. Inserir os valores. Opa, ainda deu problema aqui no meu insert. Não, deu submetido a commit. Vamos dar um select para ver se existe na tabela. Espera aí, pessoal, tô com um errinho, eu vou consertar esse errinho. Agora sim, eu só não tinha criado a tabela, tá? Eu dropei ela e não cheguei a criar a tabela. Foi isso daí que aconteceu, mas vamos lá. Dei os inserts. Vamos ver. Olha os meus dados inseridos na minha tabela normal. Ok? Vamos ver minha tabela de auditoria, porque se eu disparei a trigger, é para ter disparado esse comando aqui e ter dado esse insert na minha de auditoria, tá ok? Então vamos dar um select na minha trigger de auditoria também. Olha que legal. Deu insert na minha tabela trigger também, foi uma operação de insert e o meu usuário logado é o CIS, porque eu estou logado com o usuário CIS, quer dizer, você pegou a sua trigger, tá ok? Se quiser pegar data e horário, eu vou mostrar aqui para vocês mais abaixo como fazer para pegar data e horário, ou só colocar a coluna sysdate, tá ok? Eu não coloquei no exemplo aqui, mas não vou mexer. Era só eu ter colocado a coluna sysdate aqui, tá ok? Acrescentar uma coluna hora e ter colocado o sysdate, ele pega o horário, tá ok? Então, pessoal, tá aí uma trigger de insert criado, quer dizer, como falam lá que é redundância de dados, redundou. Gravou aqui, pode ser usado para backup, pode ser usado para algum tipo de atualização. Agora, pessoal, eu vou fazer uma trigger de update, ok? Olha só, vou criar minha trigger de update, é o mesmo esquema, dei o nome de UPD de update, after update, após eu atualizar a linha, o meu hr funct, a minha tabela funct. E dentro dela, eu vou inserir na minha tabela de auditoria o novo salário, eu quero gravar só o novo salário da minha operação anterior, né? E aqui eu vou concatenar também para ficar mais explicativo. Vou colocar aqui, ó, o meu 2.1000.id. Pronto, só isso daqui. Vocês vão ver o resultado que isso vai acontecer, isso vai ocasionar. Compilou, então eu estou criando, olha só, a trigger, o nome dela é update on function, referência a new load, vamos pegar um new load, for each row para cada linha. Quando executar isso daí, quando executar o new, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um update na minha tabela de auditoria, eu vou falar, eu quero gravar na minha tabela auditoria o novo salário, vou falar que a minha operação é um update, mas vou gravar o salário anterior, tá ok? Vou gravar o salário anterior, posso colocar um pontinho aqui, para melhorar ainda eu vou fazer isso daqui, ó, como eu fiz aqui. Assim eu melhoro o desenho da minha trilha. Anterior, vou falar, ó, o meu salário anterior foi esse, e do meu cliente tal foi esse.
Ok? Poderia gravar o novo e o anterior? Poderia, ó. Se eu fizer isso daqui, ó. Olha só. Salário anterior e salário novo. O old pega o dado anterior e o new pega o dado posterior gravado. Vamos novamente executar minha trigger. Compilado. E agora vamos executar o update na tabela. Vamos aproveitar e pegar esse código aqui. Set salary vai receber, vamos colocar R$1, certo? Não preciso disso daqui. Where meu ID do meu funcionário seja, vamos ver, coloquei tudo 1, né? Vamos arrumar isso daqui. Vamos alterar, em vez de alterar o ID, vamos alterar o Jorge Adão. Where nome igual a Jorge Adão. Aqui eu vou ter que alterar minha trigger também, porque eu coloquei tudo como código 1. Ponto. Compilou minha trigger, ok? Então, a única coisa que eu fiz aqui, eu estou atualizando a minha trigger, o meu salário anterior e o novo, o meu ID do meu funcionário. Vamos trocar aqui por nome, vai? Eu estou tendo que fazer as alterações nas triggers aqui, pessoal, porque eu coloquei o ID tudo 1, tá? Então tem que ter uma diferenciação para saber quem eu vou alterar. Então agora eu vou dar um update na minha HR Function, vai disparar essa trigger aqui, vai me gravar o salário anterior, depois o novo e o nome do usuário. Vamos fazer aqui, vamos dar um commit para finalizar a transação. Submetido ao commit e agora vamos dar o select novamente na minha tabela. Vamos ver o Jorge Adão. Meu Jorge Adão, ele vai vir na tabela dele, vai olhar e vai falar, opa, só errei aqui de novo, pessoal, desculpa, agora vai certo. O Jorge Adão vai vir e vai olhar o salário, pô, meu salário foi para 1, vou receber R$1 no final do meu mês? Aí não, aí você lembra, pô, tem uma trigger de auditoria para isso, né? Vamos ver quem é que fez isso. Se eu der o select na segunda trigger, que é a de auditoria, olha só. Tá lá, ó. O Jorge Adão foi alterado para 1 o salário, foi executado um update, o salário anterior era 5.000, foi para 1 do usuário, do funcionário Jorge Adão, que já está aqui, né? E quem alterou o usuário CIS. E aqui, se você quisesse ter colocado um campo data como recebendo o sysdate, você pegaria a data e hora de que ele foi afetado. Ok? E aqui o último exemplo de trigger simples, vamos criar uma trigger que deleta uma linha da minha tabela. Vamos criar essa trigger, compilado. Pessoal, aqui eu estou fazendo uma trigger de aqui eu só errei after delete. Vamos recriá-la. Chamei a trigger de hr_insdel after delete na minha tabela. Quando deletar, eu vou dar um insert na minha de auditoria para saber o ID que foi, o nome que foi, o salário que foi de delete e quem foi o usuário. Ok? Então só vou criar ela novamente e vou deletar um registro. Delete from hr.func where nome igual ao nosso Jorge Adão. E vamos dar um commit. Deixa eu ver o que esse erro deu. Faltou ponto e vírgula. Vamos lá. Linha submetida ao commit. Ok? Vamos ver o select agora. Aí, de repente, um funcionário teu vai lá e olha. Pô, não saiu o salário do Adão.
Cadê o Adão aqui na minha base de dados? Não tá. Opa, vamos ver o que aconteceu com esse Adão lá na minha trigger de auditoria. Olha lá. Apagaram o Jorge Adão. Houve um delete do salário que era 1, né, do Jorge Adão agora. Apagou o nome Jorge Adão e quem foi? O usuário sys conectado. Se quiser saber a data, vai criar uma coluna tipo date e concentrar o sysdate aqui. Então, pessoal, tá aí um exemplo de umas triggers de auditoria bem simples para vocês estarem fazendo no ambiente de vocês, tá ok? Claro que dentro das triggers vocês podem ter N possibilidades de área de negócio aqui dentro, tá certo? N possibilidades. Uma outra maneira de se fazer triggers é fazer elas com a cláusula if insert and if update and if delete and if. O que significa isso? Seria praticamente a nossa mesma ideia acima, as nossas triggers acima, só que eu criei uma trigger e eu coloco o que? Após insert, or update, or delete. Ok? Vocês podem ter uma trigger que envolva todas as situações dentro dela. E você trabalha com o que? Se for um insert, eu dou um insert lá para validar um insert. Se for um update, eu dou um update para fazer o update do novo e do velho. Se for o deleting, eu dou um insert para deletar, ver quem foi que deletou, ok? Então aqui, pessoal, essa trigger teria o mesmo efeito das nossas anteriores, tá ok? Existe uma... Vamos para o teste então, tá ok? Eu vou vir aqui, olha só, eu vou dropar todas as minhas triggers anteriores. A drop de insert, vou dropar a de update, tá ok? E vou dropar a de delete. Vou dropar a trigger de delete. Não existe mais trigger de validação. E vou fazer o que? Vou criar essa trigger nova agora com os processos inserting, update e deleting. Está fazendo a mesma coisa. Se fosse, isso aqui fosse uma trigger de insert, isso daqui uma trigger de update e isso daqui uma trigger de delete, porque eu estou chamando o nome delas aqui. After insert, or update, or delete. Vamos criar ela, tudo que ela esteja criada. Criou a trigger, tá ok? Então agora vamos inserir um registro chamado Pablo Fuente que ganha 15 mil por mês. Vamos lá. Inserir registro, submetido a commit. Tá ok? Vamos fazer um select nessa tabela para ver se ele está lá agora. Pablo Fuente está aqui. Ele está com salário de 1. Por que ele veio salário de 1 aqui? Ele não compreendeu alguma coisa no meu number. Deixa eu dar um delete rápido nele. Então, pessoal, agora vamos ver. Não existe o Pablo Fluente. E eu vou inserir ele agora. Eu já estava fazendo uns testes com esse dado inserido, vamos dar um select nele. Bom, pelo fato de eu ter dado um select nele no Pablo Fuente 15 mil, pelo menos minha trigger de inserting já deve ter executado, né? Essa trigger já foi executada, ele executou aqui. Vamos dar um select na func audit para ver se está lá. Os scripts já vão estar aí prontos para vocês executarem. Então, ó, tá lá o meu Pablo Fuente, ó, tá lá, ó. Executou o inserting, executou na verdade 2 vezes, né? Que eu já fiz uns testes de delete aqui, pessoal. Deixa eu fazer de novo isso daqui para limpar, ficar melhor para vocês. Okay? Beleza, só acertei os critérios da estrutura de dados. Vamos lá dar um insert no meu Pablo Fuentes. Então, se eu der um insert do meu Pablo Fuente, é para ele estar na minha tabela normal, com salário de 15 mil, tá ok? Aí ele aqui, ID 5. E auditoria, olha, vamos ver se disparou a trigger
que eu desenvolvi assim, ó. A trigger, que é o tipo insert, update, delete, em que vai ser executado esse insert na trigger de auditoria. Então vamos lá. Tem que ter o Pablo Fuente aqui agora. Pablo Fuente, 1.500 insert. Vamos atualizar o salário dele, que é de 15 mil, para 1. E vamos ver como vai se comportar a minha trigger de auditoria. Pega e seleciona e dá um select na minha trigger de auditoria. Olha lá, funcionou da mesma maneira. Teve um Pablo Fluente, foi atualizado o dado, não foi inserido um registro novo. O salário de 15 mil para 1 Pablo Fluente do usuário CIS. Tá ok? E vamos dar um delete agora, né? Aqui o select para ver. E vamos dar um delete agora para ver o que acontece no delete. Deletou. E vamos fazer um select novamente na minha trigger de auditoria. Reparem que agora, na minha trigger de auditoria, eu peguei errado. Ah, pessoal, desculpa, eu dei o delete errado. Eu dei na trigger de auditoria o delete. Eu dei o trigger na auditoria o delete. Viu? Vamos mudar aqui. Vamos dar o delete lá na certa e agora vamos ver se gerou na trigger de auditoria. Gerou na trigger de auditoria. O usuário 5, Pablo Fuente, salário 1, houve um delete pelo usuário CIS. Tá ok? Então, a minha demonstração aqui teve alguns errinhos de estrutura, mas valeu a pena estar mostrando para vocês que vocês podem criar triggers dessas duas maneiras aqui. Tá ok? A nível de performance, eu não oriento fazer trigger dessa maneira aqui, porque de repente se é só um update, ele vai entrar aqui dentro, ele vai verificar esse if, ele vai verificar o update, vai executar e depois ele vai verificar o delete e vai executar. Isso é umas coisas que eu falo no meu curso de PLSQL Tuning. Tá ok? Então, evitem ter essa logística aqui, porque se for só de delete, por exemplo, ele vai disparar essa trigger. Ele vai verificar, não é delete, não é delete, é delete. Vou fazer aqui, você tem um ganho menor de performance, tá ok? E eu já vi em alguns blogs falarem que quando se usa triggers de insert, delete e update em condicional, né, lá dentro da trigger você usa esses condicionais, você não pode ter chamadas de procedure, pode ter algum problema relacionado à chamada de procedures ou funct ou alguma outra coisa dentro disso, tá ok? Mas a nível de performance eu não oriento estar fazendo trigger dessa maneira aqui, faça uma para cada uma. E no meu curso de PLSQL Tuning eu mostro para vocês como tunar triggers, tá ok? Vamos abaixo aqui mais os exemplos. Olha aqui uma trigger de eventos de logon. É uma trigger normal, chamei ela de trLogon. É um after logon on database. Após fazer um logon no database, quando o meu usuário for o HR, eu quero que altere algum parâmetro de sessão, que é o Alter Session Set Optimism Mode First in House. Quer dizer que todas as consultas que esse usuário fizer, eu vou forçar a utilizar índices. Tá ok? No meu curso de SQL Tuning, eu mostro para vocês o que são esses parâmetros aqui. Tá ok? No meu curso de SQL Tuning, várias coisas, várias maneiras de você tá melhorando o seu código SQL, além de codificação e além de estar alterando códigos. Tá ok? Erro de tabela mutante em trigger, pessoal. Acontece muito isso daqui, ó. Vou criar essa trigger primeiro, se ela já não tiver criada, beleza, compilei ela. Ela é uma trigger normal, é de delete para toda a linha. Declarei uma variável, estou soltando um resultado, estou fazendo um count na minha tabela employee, jogando o resultado para dentro dessa variável vCount e estou dando um putline. É uma trigger normal que faz uma operação. E agora eu vou tentar dar um delete nessa minha tabela. Tá ok? Vamos lá. Olha o erro que deu. Não deu erro de código. Deu erro de mutante trigger. Por que dá esse erro em triggers? Porque reparem, eu estou fazendo um delete, eu estou apontando para minha tabela employers e estou também dando um select nela. Não pode isso, né? Eu poderia estar dando update, um delete, um insert nela. Eu
Erro de tabela mutante é quando a minha trigger eu aponto uma tabela e utilizo essa tabela para alguma coisa dentro do meu corpo, além de dentro de declaração de cursores. Então eu não posso utilizar isso. Para resolver esse problema, teria que usar o nosso amigo Pragma, tá ok? Coloquei aqui o nosso Pragma Autonomous Transaction, coisa que eu já expliquei isso em videoaulas anteriores desse mesmo treinamento. O Pragma ele faz o que? Existe uma seção disparando essa trigger, tá ok? Quando ele encontra o Pragma, ele abre uma outra seção para esse select. E aí você vai ver que você vai conseguir evitar o erro de tabela mutante, tá ok? Então, vamos recriar essa trigger dessa maneira, tá ok? Vou só comentar o código para ver como veio aí. E agora eu vou dar o delete, vocês vão ver que talvez vai dar erro de restrição. Não vai dar mais o erro de tabela mutante, tá ok? Ó, não, deu erro de restrição, claro que essa tabela, essa foreign key está sendo relacionada com outras, mas vocês verem que não deu mais o erro de tabela mutante. E se não tivesse esse problema de integridade, iria aceitar fazer o delete, tá ok? Então o Pragma é uma solução para erro de tabela mutante, coisas que eu já expliquei em videoaulas anteriores e dei vários exemplos sobre isso, tá ok? Então para adoptar triggers, vocês já sabem um comando. Para selecionar, verificar todas as triggers existentes num banco, a view all triggers, você pode estar verificando os dados, nomes das triggers, se ela é de insert, update, delete, se ela é instead off, after, how, before, né? E vários dados dessas triggers aqui, tá ok? E agora vamos mostrar um exemplo prático de usabilidade de uma trigger complexa, né? Maiores informações tem um evento aqui, tá ok? Então tem uma trigger aí que eu criei, ela é uma trigger chamada Pedro CTRL Sol Exalab RX, ela é após dar um update em uma tabela que eu coloquei, referência new as old for all. Declare, eu uso o Pragma porque eu estou utilizando alguns insert updates nessa tabela ou select nessa tabela aqui. Se eu tirar o Pragma, vai me dar o erro de tabela mutante, ok? Declarei várias variáveis, olha só, dentro de uma trigger eu declaro variáveis, ok? Olha o tanto de variáveis que eu declarei. Declarei até uma exception, na videoaula anterior eu mostro que essas variáveis do tipo exception. Crio meus cursores, em videoaulas anteriores eu ensino para vocês o que é cursores, que vou buscar informações, olha só. São vários cursores que eu criei. Poderia ter feito esses cursores de uma maneira menor, fazendo um for loop, mas eu preferi desenvolver dessa maneira. Então criei esses cursores, olha só. Isso sem começar meu bloco principal. Meu bloco principal do programa começa aqui. Aí eu tenho umas variáveis que eu ponho abro meus cursores para trazer o resultado. Aqui tem, às vezes eu coloco que eu só quero que a trigger passe por uma codificação aonde o usuário for eu mesmo ou alguma outra pessoa. Tá ok? Aqui eu faço um if, que é uma estrutura condicional que eu já mostrei em videoaulas anteriores como está fazendo. Abro meu cursor, dou um fetch para pegar os dados, dou um exit quando for sair. Abro um cursor dentro do outro, quer dizer, um conjunto de linhas, agora eu vou verificar outro estado de conjunto de linha dentro delas. Pra vocês verem que eu abri um cursor aqui, eu abro outro cursor aqui e eu abro outro cursor aqui. Tá ok? Estou dando update em algumas tabelas, tá ok? Vou indo, fecho e fecho meu último cursor. Dou um end loop, fecho meu cursor para laboratório. Abro meu cursor para exame de raio-x. Faço todo o processo normalmente igual. E se o meu chama erro e em algum momento receber sim, eu vou dar um raise erro, que eu expliquei já o que é isso em videoaula anterior, trabalhar com exception em banco de dados Oracle. Tá ok? E aí, final da minha trigger. Tá ok? Então, pessoal, trigger, tem muitas coisas para se ver sobre triggers. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse link que eu deixei aqui. Deixa eu achar que tem muita coisa falando a mais sobre triggers, funções dentre elas. Mas o que é para a prova interessante é o que eu mostrei para vocês. No meu curso de tuning de linguagem, de PL/SQL, eu ensino vocês a fazerem tuning em bloco anônimo, tuning em package, tuning em procedure, tuning em function, tuning em triggers e demais coisas de parâmetros de bancos que influenciam no desempenho de programas PL/SQL, ok? Então, eu espero que tenham gostado. Abraço e bons estudos aí.